Olá, irmãos. A paz do Senhor a todos. Que todos estejam na graça de Deus. Irmãos, hoje nós vamos entrar no livro, um livro muito interessante, que é o livro de Esther. Nesse livro, essa história, esse estudo bíblico, né? Essa leitura bíblica, né? Fala sobre uma rainha, né? Uma mulher muito simples, uma rainha que não não tem medo, né, de ser quem ela é, e através dessa coragem dela, né, ela consegue salvar o seu povo, né? Nós vamos começar a fazer a leitura bíblica. Vamos começar aqui no capítulo 1, que fala sobre Assuero celebra uma festa real. E aconteceu nos dias de Assuero, este é o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, irmãos, sobre 127 províncias. Assuero é um título de rei e podia ser aplicado a vários indivíduos. O livro de Esther apresenta no leitor os cativos de Israel, espalhados entre os gentios sobre o justo juízo anunciado e amados e cuidados em segredo por Deus. Visto que os israelitas eram Lorami, não meu povo, ele não poderia reconhecê-los publicamente. Esse reconhecimento só poderia ser dado ao gentio, o qual o Senhor tinha dado o poder supremo, sem revogar o juízo pronunciado através de Oséias. O Senhor em segredo vigiava-os e, sem se mostrar, dirigia os assuntos públicos a favor dele. Os israelitas tinham perdido todo o direito ao seu amparo. Por isso, é um estudo extremamente importante, irmãos, e confortante observa-se neste livro. Como a mão escondida do Senhor preparou e dirigiu um povo que em si mesmo era sem atrativo algum, porque era amado pelo seu amor de Pai. Desde aí o Espírito Santo, com propósito e cuidado em não deixar que o nome de Deus apareça no livro, embora ele esteja escondido no texto hebraico. Então a ausência desse nome também serve como um grande ímpeto de a fé, porque o argumento é a lição que a omissão dele transmite é que por trás dos eventos visíveis da história há um amor poderoso e fiel que valoriza e protege o povo quebrantado e disperso de Deus. Irmãos, aqui fala, né? Porque vocês sabem que a história de Esther ela foi uma mulher muito perseguida, né? E devido à perseguição que ela sofria, Deus cuidou dela em segredo. Ela foi uma mulher que lutou pela liberdade do seu povo. Mas na hora certa, Deus deu a palavra a ela para que ela libertasse aquele povo. Porque foram tantas perseguições, mas numa hora certa, Deus foi lá e mostrou que ela poderia agir. E foi quando ela agiu em público. E ela conseguiu receber a vitória. E a vitória veio de Deus, né? Que naqueles dias, enquanto estava o rei Assuero assentado ao teu trono real, que estava em Suzã, a capital do reino, no terceiro ano do reinado, ele fez um banquete para todos os seus príncipes e servos, tendo assim diante dele toda a força da Pérsia e da Média, por governadores, príncipe das províncias, para ele mostrar as riquezas da glória do reino e o brilho e magnificência do seu poder por muitos dias e saber 180 dias. E cumprindo esses dias, fez o rei um banquete por 7 dias no pátio do jardim do palácio real para todo o povo, desde o maior até o menor, que se achava em Suzã, a capital do reino. O pavilhão que se estendia sobre as cordas de linho e púrpura em ampés de prata, colunas de mármore, era branco, verde e azul. Os leitos eram de ouro e de prata sobre o pavimento de mármore vermelho, azul, branco e preto.
e davam a beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes uns dos outros, e muito vinho real havia, conforme a generosidade do rei. E o beber era, segundo a lei, bem obrigação, sem obrigação alguma, porque assim tinha mandado o rei a todos os mordomos da sua casa que se fizesse segundo a vontade de cada um. E do mesmo modo a rainha Vaste ofereceu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Evidentemente, essa festa em particular era somente para as mulheres. A rainha Vaste se recusa a obedecer ao rei. E no 7º dia, estando o coração do rei alegre do vinho, mandou Neumã, Bista, Arbona, Abigdá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam diante do rei Assuero, trouxeram a rainha Vaste diante do rei, com a tua coroa real, para mostrar o povo, aos príncipes, a formosura, porque era muito formosa de aspecto. Mas a rainha Vaste não quis comparecer, conforme a ordem do rei, enviada através dos eunucos, e muito se zangou. O rei se acendeu nele a sua ira. Vaste, neste caso, foi justificada pelas suas ações. Se ela tivesse atendido à ordem, teria perdido o respeito, não somente da nação persa, como também do próprio rei. O castigo de Vaste. Perguntou então ao rei, aos sábios que tinham conhecimento dos tempos, porque assim era o costume do rei para todos sábios que eram conhecedores da lei e do direito. A lei dos medos e dos persas, dos quais os mais chegados ele eram Carcena, Setar, Adnata, Tarsis, Meres, Marcesa, Mebucã, os 7 príncipes da Pérsia e da Média, que viam a face do rei e se assentavam como os primeiros reinos. O que tinha que fazer segundo a lei a rainha Vaste? Porquanto não tinha ela obedecido à ordem do rei Assuero, enviada pela mão dos eunucos. E disse então Memucã: diante do rei e dos príncipes, não somente contra o rei pecais a rainha Vaste, como também contra todos os príncipes e contra todo o povo que há de todas as províncias do rei Assuero. Irmãos, aqui, pela resposta deste homem, concluímos que não havia lei na Pérsia que pudesse prover uma penalidade para tal atitude. A ideia parece ser que eles agora inventaram uma lei e que esta óbvio seria injusta, embora o Senhor não tenha causado eventos que acontecem, pois não há registros que confirmem, irmãos, efetivamente ele se aproveitou dos mesmos, como veremos. Porque este fato da rainha passará a notícia de todas as mulheres de todo que terão em poucas estimas seus maridos, dizendo: o rei Assuero mandou trazer diante de si a rainha Vaste, e ela não veio. E então as senhoras das Persas e da Média, ao ouvir o fato sobre a rainha, dirão isso todos os príncipes do rei, e assim haverá muito menosprezo e indignação. Se parecer bem ao rei, saia um edito real da sua parte e escreva-se entre as leis da Pérsia e da Média, para que não se anule, a saber que Vaste não venha mais à presença do rei Assuero. E quanto à sua dignidade real, o rei dê outra que seja melhor do que ela. E assim, quando o decreto do rei foi conhecido em todo o seu reino, por mais vastos que seja, todas as mulheres honrarão seus maridos, desde o menor até o maior. E pareceu bem aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então ele enviou cartas de todas as províncias do rei, de província em província, segundo a escrita dela, e de povo em povo, conforme sua língua, ordenando que todo homem fosse senhor em sua própria casa, e se publicasse isso segundo a língua de cada povo. Além de publicar o decreto, Assuero enviou cartas que prescreveram essas coisas. Irmãos, Assuero simplesmente ele fez uma lei, né? O fato
de Vasti não ter ido, né? Não ter obedecido e ido até o rei achou melhor fazer, né, um decreto que todos os príncipes e reis tivessem autoridade dentro das suas casas, para que as mulheres não fizessem motim, né, para que aquelas mulheres não demonstrassem que elas podiam fazer o que elas bem entendessem, né? E se a gente for pensar, nós mulheres, claro que nós sempre somos mais fracos que os homens, mas o fato de nós sermos mais fracos, nós não precisamos ser submissa, mas também não precisamos passar por cima, né? Eu acho que o homem e a mulher, eles foram feitos para viver lado a lado. Porque se fosse para viver um atrás do outro, Deus não teria feito da costela de um homem, né? Que foi do ladinho. Então, a gente tem que viver lado a lado, marido e mulher. Não um querer ser mais do que o outro, querer crescer mais do que o outro. Isso aqui é uma história bem interessante para nós, irmãos. A busca por uma rainha, capítulo 2. Aqui começa a busca de Assuero, né, por uma nova rainha. E é aí onde entra, né, a nossa Esther. Passadas as coisas e apaziguada já a ira do rei Assuero, lembrou-se Vasti do que fizera e o que tinha sido sentenciado contra ela. E disseram então os servos do rei, seus oficiais, procurem o rei jovens, virgens e formosas. E o rei ponha pessoas em todas as províncias do seu reino, que ajunte todas as jovens, virgens e formosas de aspecto em Suzã, na residência real da casa das mulheres, aos cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, dando-lhe as coisas necessárias para os seus enfeites, e a jovem que agradar aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E o assunto agradou ao rei, e ele o fez assim. A genealogia de Esther. Havia um homem judeu em Suzã, a residência real, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, da linhagem de Benjamim, o qual tinha sido transportado de Jerusalém juntamente com os cativos que foram levados com Jecônias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Irmãos, aconteceu que na segunda deportação do ano, a primeira deportação aconteceu nos anos 605 a.C., quando Daniel foi deportado. A terceira deportação aconteceu 586 anos antes de Cristo, quando Jerusalém foi totalmente incendiada e o templo foi destruído completamente, tudo sob o comando de Nabucodonosor. E ele, Mardoqueu, tinha criado Radassa, nome hebraico da jovem, que é Esther, seu nome persa, filha do seu tio, sua prima certamente muito mais jovem que ele, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem de formoso aspecto e bela de rosto. E como seu pai e sua mãe morreram, Mardoqueu o tinha tomado como filha dele. E aconteceu, pois, que quando se divulgou o decreto do rei, a lei, foram reunidas muitas jovens de Suzã, a residência real, aos cuidados de Hegai. Foi tomada também Esther para a casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. E a jovem agradou aos seus olhos, e achou graça diante dele, de modo que lhe deu prontamente as coisas para os seus enfeites, e a sua porção, dando-lhe também 7 convenientes donzelas. Na casa do rei, a passou com as suas donzelas ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, no entanto, não declarou o seu povo nem a sua parentela. Não tinha divulgado que ela era judia. Esse foi o segredo dela com Deus. Porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse, devido a um possível prejuízo. E cada dia Mardoqueu passeava diante do pátio da casa das mulheres para saber como Esther e como estava Esther e o que ela fazia. Esther é escolhida para ser a rainha. E quando chegou o tempo de cada uma das jovens para serem apresentadas ao rei Assuero, depois de serem estado há 12 meses, conforme a lei a respeito das mulheres, porque assim se cumpriu o tempo das suas purificações, isto é, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias aromáticas e um unguento feminino.
que a purificação de um ano era considerado necessário antes que qualquer jovem pudesse aproximar do rei. Então a jovem vinha assim ao rei, tudo o que ela desejasse era-lhe dado, para poder levar consigo da casa das mulheres até a casa do rei. Ela vinha tarde pela manhã, retomava toda segunda para cada casa mulher, sob os cuidados de Sargás, o camareiro do rei, guarda das concubinas, não retornava mais ao rei. Salvo se o rei desejasse, então seria chamada pelo nome. E quando chegou a vez de Esté, filho de Abiaio, tio de Mardoqueu, que a tomara por filha para ir ao rei, nenhuma coisa pediu, a não ser o que Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esté alcançava graça aos olhos de todos os que a viam, pois foi Esther levada ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Debete, no 7º ano do reinado. E o rei amou Esther muito, mais do que todas as mulheres, e ela achou graça e benevolência diante dele, mais que todas as virgens, e pôs a coroa real em sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Deste modo, pela providência de Deus e por sua maneira de anular a tolice humana, Esté foi assentada sobre o trono, enquanto Satanás fazia um grande esforço para destruir cada membro da tribo de Judá, em particular os israelitas em geral, para tornar impossível o advento redentor prometido. Ele, Satanás, foi derrotado pela mão escondida de Deus, o juízo previsto de Deuteronômio. Esconderei certamente deles o meu rosto, cumpre-se, mas embora Israel provasse ser infiel a ele, ele permaneceu fiel a Israel, porque não poderia negar a si mesmo. E embora ele tenha se escondido, ainda assim, o cuidado do Senhor sobre eles ainda estava vigente como sempre. Fez logo o rei um grande banquete para todos os príncipes servos. Era o banquete de Esther, em sua honra, e aliviou a províncias, um alívio dos impostos como breve período do tempo, e deu presentes conforme a generosidade real, celebração pela sua nova rainha. Mardoqueu salva a vida do rei. E quando se ajuntaram as virgens pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Esté, conforme lhe tinha ordenado, Mardoqueu não havia declarado a sua nação nem seu povo, porque Esté cumpriu o que ordenara Mardoqueu, como quando ele estava sob sua tutela. Naqueles dias, estando Mardoqueu assentado à porta do rei, indignaram-se grandemente de Bigdan e Teres, pois dois camareiros do rei, pois guarda da porta, e procuravam atentar contra o rei Assuero. Mas isso foi entendido por Mardoqueu. E ele o denunciou à rainha Esté, e Esté disse ao rei em nome de Mardoqueu. E foi investigado o negócio e descobertos, e então os dois foram pendurados em uma forca. E se escreveu o caso do livro de crônicas perante o rei. Capítulo 3. A exaltação de Amã e o ódio por Mardoqueu. E depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Ramã, filho de Amedata, o Agagita, e o exaltou, e a sua cadeira pôs sobre todos os príncipes que estavam com ele. Acredita-se que Ramã era um amalequita. E todos os servos do rei que estava à porta do rei, os oficiais do governo, por assim dizer, ajoelhavam-se, inclinavam-se perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Mas Mardoqueu nem se ajoelhava e nem se humilhava. Prostrar-se era para Mardoqueu um ato de adoração, e não era apropriado adorar alguém, exceto Deus, né, irmãos? Isso é verdade, né, irmãos? Nós temos que adorar apenas ao nosso Deus. Ele sim é digno de toda honra e toda glória. Amém? E os servos do rei que estavam à porta disseram a Mardoqueu: por que transpassa as ordens do rei? E aconteceu que, falando-lhe eles, cada dia desta maneira, e não executando-os,
ele denunciaram-no a Ramã para ver as suas palavras de Mardoqueu se mantiveriam, porque ele já lhe tinha declarado que era judeu. Irmãos, Mardoqueu explicou aos oficiais do palácio que sua falta de reverência a Ramã não era devido a uma descortesia de Ramã, nem à desobediência do rei, mas sim porque ele era um judeu e, sendo assim, ele só adoraria o único Deus, verdadeiro e vivo. Pelo fato de se recusarem a cumprir essa exigência, Daniel foi levado à cova dos leões. Os 3 príncipes foram lançados dentro da fornalha ardentes. Portanto, a declaração de Mardoqueu pode identificá-lo como um honrado companheiro de Daniel e dos 3 jovens judeus. De fato, como já foi dito, Ramã era uma malaquita e, como tal, ele era um inimigo de Deus. E o Senhor tinha jurado que faria guerra com amalequitas para sempre. Os inimigos de Deus eram os inimigos de Mardoqueu, porque Mardoqueu era um servo de Deus. Este fato sobre Ramã era um motivo a mais, porque a fidelidade de Deus exigia esta aparente descortesia a Ramã, irmãos. E viu Ramã que Mardoqueu não se ajoelhara, nem se humilhava diante dele, e se encheu de ira. Aparentemente, a falta de respeito de Mardoqueu não tinha sido observada por Ramã, até que os servos do rei lhe chamaram a atenção para isso. Os servos, fizeram com que Ramã percebesse que aquilo que Mardoqueu estava fazendo era uma falta de respeito. Mas falta de respeito para ele, porque Mardoqueu estava seguindo as leis de Deus. Ramã trama matar todos os judeus, mas teve como pouco colocar a mão somente em Mardoqueu, porque já lhe tinha declarado que o povo pertencia a Mardoqueu, que ele era judeu. E procurou Ramã destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, o povo de Mardoqueu. No primeiro mês, que o mês de Nissan, no 12º ano do rei Assuero, foi lançado a puro, isto é, a sorte, diante de Ramã para cada dia, e cada mês até o mês de Adar, que é o 12º mês. Nesse versículo, irmão, significa que 12 meses foram empregados a procurar por meio da sorte. Um dia apropriado para a matança dos judeus significa que os adivinhos, astrólogos, procuravam um dia favorável, mês após mês, até que escolhesse o 13º dia do 12º mês como um dia com promessa de êxito, como é resumido no versículo 13. E disse Ramã ao rei Assuero: existe um povo espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do reino. As suas leis são diferentes das do povo. E ele não observava as leis do rei, por isso ao rei não é proveitoso deixá-las. Irmãos, a motivação básica, tudo isto era uma mentira. Possivelmente havia um decreto real ao qual, ocasionalmente, os judeus não podiam obedecer, mas tal coisa era muito raro. De todo modo, quando não causasse danos ao reino, os persas permitiam a todas as nações conquistadas reterem as suas próprias leis e costumes. Mas Ramã não estava satisfeito com aquilo, ele queria destruir o povo judeu, porque o povo judeu era um povo de promessas, era aquele povo que ia trazer nosso Salvador. Se agradar ao rei, escreva que seja destruídos, e eu pesarei 10.000 talentos de prata e porei nas mãos do que fizessem a obra para que sejam dados os tesouros ao rei. Então o rei tirou o seu anel à sua mão e o deu a Ramã, filho de Amedata, ou Agagita, inimigo dos judeus. E disse ao rei Ramã: a prata proposta seja para ti. Qualquer riqueza que os judeus possuíssem depois de serem mortos, Ramã poderia tomá-la para si mesmo. E deste modo também este povo para ele, faças o que bem te parecer. O decreto para destruir os judeus. Então foram chamados os escrivães dos reis dos primeiros meses, no dia 13 do mesmo, e foi escrito conforme todo o que mandou Ramã. Aos príncipes dos reis, capitães, estavam sobre cada província, e aos príncipes, cada povo segundo a sua língua. E foram enviadas cartas por intermédio dos correios, mensageiros, a toda a província, para destruírem, matarem e exterminarem todos os judeus, desde os jovens até os mais velhos, meninos e mulheres.
em um mesmo dia, no dia 13, 12º mês, que é o mês de Adar, e para apoderarem dos seus despojos. Irmãos, nós vemos aqui que ele queria destruir totalmente o povo judeu, né? Uma cópia do escrito que determinava decreto da província foi publicada a todos os povos, estivessem preparados para aquele dia. E saiu aos correios, impelidos por ordem do rei. E o decreto foi proclamado em Suzã, capitais do reino. O reino de Ramã estavam assentados a beber, a cidade de Suzã, porém estavam comovida. Aqui nós vemos que esses dois, depois de terem estabelecido através de um plano que uma nação inteira fosse destruída, foram comemorar e desfrutar de um banquete de vinho. A cidade de Suzã estava perplexa, porque esse fato, a morte dos judeus, poderiam ser estendido a muitas outras nacionalidades, e mesmo que este fosse um presidente agora fixado, era muito perigoso. Os moradores de Suzã não podiam ter a justiça alguma nisto, por isso estavam confusos. Podemos notar que toda vez que a Bíblia que vemos menção de bebida alcoólica, como aqui é no sentido negativo. Tá vendo aqui, irmãos? Aqui tá falando sobre a bebida alcoólica. Nenhuma bebida alcoólica se refere como um sentido positivo, e sim como sentido negativo. Capítulo 4. Perdão, irmãos. O jejum e a oração entre os judeus, 510 anos antes de Cristo. E logo que Mardoqueu soube tudo o que havia feito, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e de cinza, e foi pelo meio da cidade, clamando com forte amargor e clamor. E veio até diante da porta do rei, porque não era lícito passar dentro da porta do rei alguém vestido de pano de saco. E em cada província e lugar onde a ordem do rei, seu decreto chegava, entre os judeus havia um grande luto, jejum e choro, lamentação. O pano de saco e cinzas era da cama de muitos. Esté e Mardoqueu se conferenciam. E vieram as donzelas de Esté e os seus eunucos e a fizeram saber. E a rainha teve grande dor e enviou vestes para vestir Mardoqueu, para fazer com que tirasse a roupa de luto de sobre ele, mas ele não as recebeu. Esté então chamou Hadac, um dos seus eunucos do rei, que ele tinha posto diante dela, e os mandou que fosse a Mardoqueu com ordem de saber o que é aquilo e por quê. Saiu, pois, Hadac e Mardoqueu até a praça da cidade que estava diante da porta do rei. Mardoqueu lhe declarou tudo o que tinha acontecido e lhe deu a notícia da prata que a Amã havia dito que havia para os tesouros do rei, por causa dos judeus, para destruí-los. Deu-se também a cópia escrita do decreto, havia sido publicada em Suzã, para que fosse destruído, a fim de que fosse mostrada a Esté e a informasse, e lhe encarregasse de ir ter com o rei, e lhe suplicasse e pedisse diante deles pelo seu povo. E veio Hadac e relatou a Esté as palavras de Mardoqueu. Então Esté disse a Hadac e o mandou que dissesse a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que se achegar ao rei do pátio, sem ser chamado, há uma só sentença: terá que morrer. Salvo aquele a quem o rei estendeu o cedro de ouro, este então viverá. E eu não fui chamada para entrar diante do rei nestes 30 dias. E disseram a Mardoqueu as palavras de Esté, o encargo de Mardoqueu a Esté. Então disse Mardoqueu que respondesse a Esté: não pensas que em tua alma, que estares na casa do rei, escaparás só tu dentre todos os judeus. Porque se absolutamente se calares neste tempo, socorro e libertação sairá para os judeus e outra parte. Mas tu, a casa do teu pai, perecereis. E quem sabe se, precisamente para esta ocasião, chegasse a este reino. E foi precisamente por esse motivo que o Senhor a tinha elevado a essa posição particular. O Senhor sabe todas as coisas, o passado, o presente e o futuro. Portanto,
Ele age de acordo, visto que ele é também todo-poderoso. Ele pode fazer tudo o que deseja, porém sem violar a livre escolha moral de qualquer um. Esther decide enfrentar o perigo pessoal por amor ao seu povo. Esther então disse que tomassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu com as minhas servas também jejuaremos. E assim entrarei e irei ter com o rei, embora não seja segundo a lei, e se perecer, que pereça. Então se foi Mardoqueu e fez conforme tudo o que lhe ordenou Esther. Infelizmente, muitos crentes modernos, irmãos, em momentos de tribulação, são ensinados a dirigir-se a alguma outra pessoa, coisas exceto ao Senhor, né? E aqui nós vemos que Esther fez com que eles jejuassem 3 dias e 3 noites, que ela também iria acompanhá-los nesse jejum, porque eles estariam fazendo aquilo ali por Deus, para que Deus entrasse com intervenção sobre o que eles estavam passando. O pedido dela é uma reunião de oração, que duraria 3 dias e 3 noites, irmãos, que seria feita fora do palácio, em uníssono, com uma reunião de oração similar dentro do palácio, com ela e suas servas. Ali demonstrava sua crença de que Deus escutaria a oração e que ele estava disposto a prestar socorro oportuno a cada um deles. Capítulo 5. A valentia de Esther. Aconteceu que no 3º dia, vestiu-se Esther com seu vestido real e ficou no pátio interior da casa do rei, em frente do aposento do rei, e estava o rei assentado em seu trono real na casa real, em frente à estrada do aposento. Sucedeu que, quando viu a rainha Esther, que estava no pátio, ele obteve graça aos seus olhos, e o rei estendeu a Esther o cedro de ouro que tinha em sua mão, e então se achegou Esther e tocou a ponta do cedro. Então lhes disse o rei: o que tens, rainha Esther? E qual a tua petição? Até a metade do reino te será dada. E Esther disse: se o rei agrada, venha hoje, rei, com Amã, ao banquete que lhe tenho preparado. E respondeu ao rei, respondeu o rei: apressa-se-me, se chame a Ramã, para que o desejo de Esther seja atendido. Veio, pois, o rei Ramã ao banquete que havia preparado. Ao vinho, qual a tua petição te será concedida, o qual desejo, embora a sua metade do reino te será concedido. Então respondeu Esther e disse: ao meu pedido e ao meu desejo são: se tiver achado graça aos meus olhos, que o Senhor agrade ao rei, conceder-se-me a minha petição. Faze cumprir o meu desejo, que venha ao rei com Ramã, ao banquete que lhe preparei, e amanhã farei conforme a palavra do rei. Alegria e o orgulho de Ramã. E saiu Ramã naquele dia contente e alegre de coração, mas quando viu Mardoqueu à porta do rei, o qual não se levantava nem se movia do seu lugar, encheu-se de ira contra Mardoqueu. Mas se refreou Ramã e veio para sua casa, e enviou e fez vir os seus amigos e Sete sua mulher. E lhes referiu Ramã a glória das suas riquezas e a multidão dos seus filhos, e todas as coisas do que o rei havia engrandecido e quanto tinha exaltado sobre os príncipes e os servos do rei. E ainda acrescentou Ramã, também a rainha Esther, a ninguém fez vir o rei ao banquete que ela preparou, a não ser a mim, e para amanhã também sou convidado dela juntamente com o rei. O plano de Ramã para enforcar Mardoqueu. Mas tudo isso ainda não se satisfaz, enquanto eu ainda vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Ramã achava que a sua esposa teria solução para os seus problemas, ou assim se ele cria. E lhe disseram então Ceres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça uma forca alta de 50 covados. E amanhã disse ao rei que pendurem Mardoqueu nela, e entra então alegre com o rei ao banquete. E a proposta pareceu boa a Ramã e mandou preparar a forca. Ele estava bem confiante de si mesmo. Capítulo 6. O rei é informado do serviço de Mardoqueu. Naquela noite, fugiu o som do rei
E disse então que lhe trouxesse o livro dos registros de crônicas e a leiam diante do rei. E se achou escrito como Mardoqueu tinha dado aviso a um respeito de Bigdan, deles dois dos eunucos do rei, da guarda da porta, que tinham procurado colocar a mão no rei Assuero. E disse o rei, que honra ou que distinção se fez a Mardoqueu por isso? E responderam aos servos do rei, os seus oficiais nada se tem feito com ele. E exigido de Ramã honrar Mardoqueu. É exigido de Ramã. Então disse o rei, quem está no pátio? E Ramã tinha vindo ao pátio afora da casa do rei, para dizer ao rei que pendurasse Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os servos rei lhe responderam, eis que Ramã está no pátio. E o rei disse que entrasse. Entrou, pois, Ramã, e o rei lhes disse, o que se fará ao homem que cuja honra se agrada o rei? Então disse Ramã para consigo, de quem mais se agradaria o rei de honrar mais do que a mim? E respondeu Ramã ao rei, ao homem de cuja honra se agrada ao rei. Tragam os vestes real com o rei, que o rei costuma se vestir, e o cavalo em que o rei cavalgava, e a coroa real seja posta em sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo na mão de algum dos príncipes mais nobres do rei, e vistam aquele homem a quem rei agrada honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e seja pregoado diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei agrada de honrar. Se Ramã tão somente imaginasse o que estaria preparado para ele. Então o rei disse a Ramã, apressa-te, toma a veste e o cavalo, como tu tens dito, e faze assim com o judeu Mardoqueu, que se assenta à porta do rei. Não omitas nada do que os tens dito. Ramã tomou as vestes e o cavalo, vestiu Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas à praça da cidade e o fez apregoar diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. A queda de Ramã é predita. E Mardoqueu, depois disso, retornou para a porta do rei, porém Ramã se foi correndo à sua casa, pesaroso e com sua cabeça coberta. E contou Ramã a Ceres, sua mulher, e a todos os seus amigos o que tinha acontecido. E então lhe disseram o rei, sábios, como também Ceres, sua mulher, se dá descendência dos judeus é Mardoqueu, diante de quem começastes já a cair, não o vencerás. Antes, diante dele, certamente cairás. E quando ele estava ainda a falar com ele, os eunucos do rei chegaram apressados para fazer vir Ramã ao banquete que Ester havia preparado. Capítulo 7. O banquete de Ester para o rei. O banquete de Ester veio, pois, o rei com Ramã a beber com a rainha Ester. E também no segundo dia disse ao rei Ester, no banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Ester? E se Qual é a sua petição, rainha Ester? E te será concedida. Qual é, pois, o teu desejo, ainda que seja metade do reino que será dado? O pedido de Ester por sua vida e pela vida dos judeus. Rainha Ester respondeu e disse, ó rei, se tiver eu achado graça aos teus olhos e ao rei agradar, seja-me dada a minha vida por minha petição e ao meu povo, como meu desejo. Porque vendidos estamos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e exterminados. E se ainda para servos e servas fôssemos sem vendidos, então eu teria me calado, mesmo que o adversário não pudesse ressarcir o prejuízo do rei. Respondeu, pois, o rei Assuero e disse à rainha Ester, quem é esse? E onde está o homem que pensou em seu coração executar semelhante coisa? E Ester disse, o homem, inimigo e adversário, é este perverso Ramã. Então se turvou a Ramã diante do rei e da rainha. Ester adicionou a palavra inimigo à lista com a
insinuação de que, na realidade, Ramã era o inimigo do rei. Também estas palavras ele estava envolvendo o rei em tudo que ele poderia adquirir e estava obtendo êxito, pelo menos até a este momento. A ira do rei e o rogo de Ramã por misericórdia. O rei, em seu furor, levantou-se logo do banquete do vinho e se foi ao jardim do palácio. E ficou Ramã para rogar a rainha Ester por sua vida, porque viu que estava já resolvido para ele o mal à parte do rei. Voltando depois o rei ao jardim do palácio, ao aposento do banquete do vinho, e Ramã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: também quereria ele forçar a rainha, estando ela comigo, em minha casa? Quando essa palavra saiu da boca do rei, o rosto de Ramã foi coberto. Ramã é pendurado na forca que ele mesmo fez para Mardoqueu. E disse então Arbona, um dos eunucos, que serviam diante do rei: eis aqui também a forca de 50 covados de altura, que fez Amã para Mardoqueu, o qual tinha falado, para o bem do rei, está junto à casa de Ramã. Então o rei disse: pendure-o nela. Irmãos, evidentemente Ramã tinha levantado a forca dentro do terreno da sua propriedade, que sem dúvida era muito grande, incluía vários hectares ou acres de quintal. Agora Ramã seria pendurado em sua própria forca. Assim penduraram Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, e então se apaziguou a ira do rei. O rei se deu conta de que Ramã tinha feito dele um nércio. Por isso, ele se dispôs a evitar os piores danos e assim o fez. Capítulo 8. Mardoqueu é levado e honrado. O mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Ester a casa de Ramã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio diante do rei, porque Ester havia declarado a respeito de quem era ele. E tirou o rei o seu anel que havia tomado de Ramã e o deu a Mardoqueu. Ester pôs Mardoqueu sobre a casa de Ramã. O rogo de Ester pela vida de seu povo. E Ester tornou a falar diante do rei e se lançou aos pés, chorando. Rogo-lhe que anule a maldade de Ramã, a Agagita, e o intuito que tinha projetado contra os judeus. E então estendeu o rei a Ester o cedro de ouro. E Ester se levantou e ficou diante do rei. E disse: se agrada ao rei, se eu tiver achado graça diante do rei, e se este negócio é reto diante do rei, se eu sou agradável aos teus olhos, seja escrito para que se revoguem as cartas, o intuito de Ramã, filho de Amadata, o Agagita, que ele escreveu para destruir os judeus, que estão em todas as províncias do rei, porque como poderei eu ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei eu ver a destruição da minha nação? Um decreto autoriza os judeus a desistir dos seus inimigos e a despojá-los. E respondeu ao rei Assuero, a rainha Ester, e aos judeus Mardoqueu: eis que eu dei a Ester a casa de Ramã, e ele penduraram numa forca, porquanto estendeu a sua mão contra os judeus. Escreverei vós, pois aos judeus, como bem parecer, no nome do rei, e zelai com o anel do rei, porque o documento que sela com o anel o rei não poderá ser revogado. Então foram chamados os escrivães do rei do terceiro mês, que é de Sivan, podendo junto que correspondente ao junho. E aos 23 do mesmo foi escrito conforme tudo o que determinou Mardoqueu aos judeus e aos sátrapas e aos sátrapas e aos capitais e aos príncipes das províncias que havia desde as Índias à Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escrita e língua, e cada povo conforme a língua dos judeus também, conforme a sua escrita língua. E escreveu em nome de Assuero e selou as cartas com o anel do rei. Enviou-o pelo correio, cavalo montado sobre jinetes, que eram as cavalarias do rei, com declaração de que o rei concedia aos judeus que estavam em todas as cidades que se ajuntassem se estivesse disposto para defender as suas próprias vidas, prontos a destruírem
matarem e acabarem com todo o exército do povo província que viesse contra eles, até crianças e mulheres ao seu despojo fosse saqueado. E no mesmo dia, em toda a província, o rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que o mês de Adar, a cópia da escritura que foi que ser dada por regulamento em toda a província para que fosse manifestada a todo o povo, dizia que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para vingarem-se dos seus inimigos. Os correios, pois, cavalgavam todos os jinetes velozes. Saíam apressados e impelidos por ordem do rei, e esta lei foi publicada em Suzã, a capital do reino. Mardoqueu e os judeus são exaltados. E saiu Mardoqueu de diante do rei com vestes real, azul e branca, uma grande coroa de ouro e uma capa de linho, fino púrpura, e a cidade de Suzã se alegrou e regozijou-se. E os judeus tiveram luz, alegria e gozo e honra. E em cada província e em cada cidade onde chegou o decreto do rei, os judeus tinham alegria e gozo, banquete e dia de comemorações, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Capítulo 9. Os judeus destruem os seus inimigos. No 12º mês, que o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, quando chegou o tempo de execução da ordem do rei da lei, no mesmo dia em que esperavam os inimigos dos judeus ter o domínio sobre eles, aconteceu o contrário, porque tiveram os judeus o domínio sobre o que os odiavam. Pois os judeus em todas as províncias de Assuero se ajuntaram em suas cidades para colocar a mão sobre o que havia procurado ao seu mal, e ninguém pôde ficar diante deles, porque o temor deles tinha caído sobre todo aquele povo. E todos os principais das províncias e os vice-reis, capitais, oficiais, reis auxiliavam os judeus, porque o temor de Mardoqueu tinha caído sobre eles, porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama crescia em toda a província, pois este homem Mardoqueu ia cada vez mais sendo engrandecido. Feriram, pois, os judeus todos os seus inimigos com golpes de espada, com matança, destruição, fazendo com que os odiavam conforme o seu gosto. Suzã, capital do reino dos judeus, mataram e destruíram 500 homens. Mataram também Parsadanda e Dalfon, a Aspada, Poratá e Adália e Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai, Faisata, 10 filhos de Arramã, filho de Amedade, o inimigo dos judeus, mas os despojos não estenderam sua mão. No mesmo dia veio o comunicado diante do rei sobre o número de mortos de Suzã na residência real. E disse o rei e rainha Esté em Suzã, a capital do reino dos judeus, destruíram 500 homens e 10 filhos de Ramã. O que terão feito das outras províncias do rei? Qual foi ainda a tua petição de se concedida, ou quais tu requeres que seja feito? Respondeu Esté: se agradar ao rei, conceda também amanhã os judeus que se acharem em Suzã, que façam conforme a lei de hoje, pendurem numa forca os 10 filhos de Ramã. Ordenou o rei que fizesse assim, e se publicou uma ordem em Suzã, pendurar os filhos de Ramã. E os judeus que estavam em Suzã se ajuntaram também no dia 14 do mês e mataram Suzã 300 homens, mais os despojos que estenderam a sua mão. Quando aos outros judeus que estavam nas províncias do rei também ajuntaram-se, ficaram a defesa, mas ao despojo não estenderam sua mão. Isso aconteceu no dia 13 do mês Adar, e despojaram no dia 14 do mês mesmo, e fizeram dele banquete e se regozijo. Mas os judeus que estavam em Suzã ajuntaram nos dias 13 e 14 no mesmo mês, e no dia 15 no mês repousaram e fizeram naquele dia um dia de banquete e regozijo. Porém, os judeus das aldeias que habitavam nas vilas sem muros fizeram o dia 14 do mês de Adar, dia de alegria e banquete, e o dia de folguedo, de enviarem presentes cada um ao seu vizinho. A festa de Purim é estabelecida. Escreveu Mardoqueu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que estavam em todas as províncias, tanto aos próximos quanto aos distantes, ordenando-lhe que celebrasse o 14º dia do mês de Adar e o 15º no dia, a cada ano, como os dias em que os judeus repousaram
dos seus inimigos, e o mês em que lhes mudou a tristeza em alegria, e o luto em dia de regozijo, para que os fizessem banquete e gozo de enviar presentes cada um ao seu vizinho. E os judeus concordaram em fazer conforme tinha começado, e também como lhes escreveu Mardoqueu, por a Ramã, filho de Amadata, o Agagita, inimigo do povos. Os judeus tinham intentado contra os judeus para destruí-los. Os Agagitas, né? Todos os judeus, quer dizer, a sorte para os consumir e acabar com eles. Mas como Ester veio à presença do rei, ele intimidou por cartas que o perverso intuito de Ramã formara contra os judeus recaísse sobre a sua cabeça e pendurassem ele e seus filhos numa forca. Por isso aqueles dias chamaram Purim, o nome de Pur, assim por causa de todas as palavras daquelas cartas e do que eles viram, isto e dos que sucederam. Rainha Ester, filha de Abigail, Mardoqueu, judeu, escreveram todas as suas autoridades uma segunda vez para confirmar a carta sobre o assunto de Purim. E enviou Mardoqueu cartas a todos os judeus, os 127 províncias do rei Assuero, com palavras e verdades de paz, para confirmar esse dia de Purim em seu tempo determinado, conforme eles tinham estabelecido Mardoqueu e judeu e a rainha Ester, e como haviam eles mesmos estabelecido sobre si e sobre sua descendência, acerca dos jejuns e do seu clamor, uma história com o que lhe aconteceu. E o mandamento de Ester confirmou essas palavras dadas a respeito do Purim, e se escreveu o livro. Capítulo 10, a grandeza de Mardoqueu. O rei Assuero, depois disso, impôs imposto sobre a terra e sobre as ilhas do mar. E todos os feitos do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, não estão porventura escritos nos livros de crônicas, reis da Média e da Pérsia. Porque Mardoqueu, o judeu, foi o segundo, depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e muito estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a paz para toda a sua descendência. Irmãos, ele promoveu a paz, a segurança e pronunciou a garantia delas enquanto viveu. Governou numa existência tranquila e pacífica, que era aos olhos de Deus, né, irmãos? Foi uma coisa assim que Ester conseguiu fazer, que era o que Deus estava esperando. Deus agiu em segredo, né? Ester conseguiu agir em segredo e juntou simplesmente Deus, o soberano em primeiro lugar, Ester e Mardoqueu, e fizeram com que aquele povo fosse salvo, irmãos. Isso quer dizer, se isso pudesse ter acontecido, eles poderiam ter exterminado o povo judeu, que é um povo de Deus, que é um povo da descendência do nosso Jesus. E isso fez com que Ester fosse a melhor rainha. Foi uma história bíblica maravilhosa, irmãos. Foi uma história que trouxe a nós como se fala? Que trouxe a nós uma história divina, né? Que Deus usou essa mulher conforme Ele quis e do jeito que Ele quis. E Ele usou ela para que ela conseguisse trazer o povo dela a salvo. Porque Ramã queria destruir aquele povo, que era um povo que era de Deus, e Ramã era usado por Satanás. Satanás queria destruir a descendência de Jesus. Ela queria destruir a descendência do nosso Salvador. E fazendo isso, o inimigo sabia que ele conseguiria exterminar nosso Deus da terra. Como? A gente se pergunta como que o inimigo ia conseguir fazer isso? Se ele também tem que ser submisso a Deus. Então, que nós possamos honrar a Deus, glorificar a Ele todos os dias e acreditar que tudo Ele pode em nossas vidas, amém? Vamos me acompanhar no Salmo 23, irmãos? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, refrigera minha alma, guia-me pelos caminhos da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum,
Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, que através dessa leitura bíblica, Pai, os seus filhos possam vir, crescer, Pai, engrandecer e saber e conhecer a sua grandeza sobre nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, trazer refrigério sobre cada alma, cada vida que aqui se encontra nesse canal, Pai. Pai querido, Pai amado, vai de encontro àqueles, Senhor meu Deus, que estão cegos na fé, que não querem, Senhor meu Deus, ouvir a sua palavra. Nós sabemos que existe muitos assim, Pai. Mas eu sei que o Senhor é um Deus de misericórdia. Assim como o Senhor foi misericordioso a todo tempo com o seu povo, Pai, o Senhor ainda é e será misericordioso com seus filhos. Pai, visita cada casa. Visita, Senhor meu Deus, as escolas, os orfanatos, os asilos, os manicômios, os presídios. Visita os hospitais. Visita, Pai. Acampa seus anjos sobre cada casa, cada residência, Pai. Vai tirando de dentro da casa dos teus filhos toda oposição contrária. Vai tirando, Senhor meu Deus, toda guerra, toda destruição, toda contenda, toda pedra de tropeço, toda depressão, toda ansiedade, toda doença, toda enfermidade, meu Deus. Vai tirando da casa dos teus filhos, Pai, todo impedimento deles crescerem, Pai. Oh, Pai querido, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço pela vida dos meus filhos e familiares. Que o Senhor venha cuidar de cada filho seu, de cada família. Que o Senhor venha cuidar, Senhor, meu Deus. Que o Senhor venha abrir portas de emprego, que o Senhor venha abrir portas de oportunidades para os teus filhos, Pai. Pai, vai de encontro àqueles que estão acamados, vai de encontro àqueles que necessitam de uma cirurgia, vai de encontro àqueles que necessitam, Senhor, de uma resposta no INSS, na justiça, seja onde for, Pai, que o Senhor possa ser o juiz, o embargador, o promotor, o advogado. Que o Senhor possa vir trazer resposta para cada filho seu, Pai. Eu não conheço as necessidades dos teus filhos, mas o Senhor sabe, Pai, as necessidades de cada um deles. Então, que o Senhor possa levar providência na vida dos teus filhos, Pai. Repreenda todo o mal das nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Todos dizem amém. Irmãos, que todos fiquem na graça de Deus, que através dessa leitura bíblica vocês possam se edificar cada vez mais, que através de cada versículo bíblico, cada capítulo bíblico, Deus possa falar grandemente com cada um de vocês, amém? Nós vemos aqui, irmãos, no livro de Esther, que Esther foi uma rainha escolhida por Deus entre muitas e muitas jovens, muitas e muitas mulheres, né, formosas e lindas. Deus escolheu Esther para que ela fosse aquela rainha para prover naquele povo judeu, para que mantivesse o povo de Deus salvo. Imagine o que Deus pode fazer em nossas vidas, o que Deus pode fazer por nós, irmãos. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam compartilhar, que vocês possam se inscrever aqui nesse canal, que vocês possam entrar aqui, ouvir a palavra, orar junto comigo, interceda pelos seus filhos, pelos seus familiares, orem, tenham intimidade com Deus, irmãos, que é o que Deus quer de nós. Deus espera que nós tenhamos uma intimidade com Ele. É uma intimidade sincera e verdadeira. Não confie no homem, não confie num amigo, não confie apenas em Deus. Primeiramente, Deus em nossas vidas, para que nós possamos acreditar que Deus pode todas as coisas em nossas vidas, irmãos. Entregue a Deus as aflições, as dores, os desesperos, a depressão, a ansiedade. Entregue a Deus um filho problemático. Entregue a Deus esse fardo, porque Deus, Ele peleja por nós. Ele peleja por mim, Ele peleja por você. Só Deus pode tratar nossas vidas. Só Deus pode tirar dos nossos caminhos tudo que nos tira a paz.
Então, que nós venhamos se entregar a Deus, que nós venhamos acreditar que Deus pode todas as coisas em nossas vidas, amém? Fiquem todos na paz do Senhor.